Ontem, uma pessoa me fez uma pergunta muito interessante. Quais são os prós e contras que você enxerga entre Portugal e Brasil? Esse tipo de pergunta em uma mesa de restaurante à primeira vista parece que não vai dar em nada. Entretanto, comecei a refletir por uns segundos e entendi que consigo apontar, atenção, na minha percepção, exatamente o que Portugal tem de bom e também o que tem de mal. Na mesma proporção, hoje, morando há 1 ano aqui, consigo entender o que o Brasil tem de melhor e o que ele não tem. Nosso vídeo hoje será sobre isso, mas antes, deixa eu situar a você que está assistindo o local das gravações. Esse vídeo é uma caminhada por uma freguesia residencial em Braga, para ser mais exata, Maximinus Real. O interessante dessa gravação é justamente vocês perceberem como Portugal também tem um lado, entre aspas, comum. Então vamos lá. Quais são os prós em Portugal? A primeira coisa a apontar são as políticas públicas. O básico aqui é bem feito. As pessoas aqui têm acesso à dignidade. E quando digo as pessoas, quero dizer todas as pessoas. Todos têm acesso à segurança pública, água, gás, luz, internet, comida, saneamento básico, tratamento de esgoto, iluminação pública e coleta de lixo. Tudo isso que são coisas básicas e que quando você tem no seu dia a dia são coisas que se tornam invisíveis. Eu sempre tive acesso a esse tipo de coisa, mas em paralelo ao Brasil, uma fatia muito grande da população não tem a mesma oportunidade de viver dignamente. Sabemos bem que existem muitos lugares no Brasil onde esse tipo de coisa nunca chega. Essa é uma conquista que Portugal já teve há muito tempo. Pode ser que seja por se tratar de um continente muito antigo ou por ser menor em proporção, mas o fato é, aqui essas coisas são para todos. Agora, se tratando de oportunidade de crescer profissionalmente, o Brasil sai muito à frente nesse âmbito. Temos muito mais mercado para jovens formados e que querem uma oportunidade de trabalhar na sua própria área. Um engenheiro que se forma em Portugal se vê obrigado a sair do seu país porque o salário aqui será muito inferior ao que ele realmente precisa para viver uma vida verdadeiramente confortável. É por isso que esbarramos no próximo ponto, que é a similaridade salarial. Aqui em Portugal, mais da metade da população ganha menos de 1.000 euros. É quase homogêneo, metade do país ganha igual. O que faz com que, se você almeja salários altos para ter mais capacidade aquisitiva, parece ser uma coisa impossível. É por isso que muitos portugueses escolhem ir para a França, Inglaterra e até mesmo Estados Unidos, para trabalhar e conseguir juntar dinheiro, porque aqui em Portugal se torna impossível quando a média de uma pessoa formada é receber 900 euros de salário. Nesse âmbito, é inegável que o Brasil passa à frente nesse quesito. Enquanto mais da metade aqui recebe menos de 1.000 euros, no Brasil, 31% da população recebem um salário mínimo, depois 22% entre 2 e 3 salários mínimos, de 3 a 5 salários mínimos passa a ser 12%, de 5 a 10 salários mínimos passa a ser 16% e de 10 a 20, 9,63%. Existem muito mais pessoas com salários altos do que Portugal, quando comparado em números. E isso se reflete também na facilidade em investir, crescer profissionalmente ou, por exemplo, criar uma empresa. Aqui em Portugal, esbarrei em uma burocracia que quase sufoca o empresário. Um sistema muito mais difícil do que no Brasil. E aqui esbarramos em outro ponto muito interessante. O Brasil é melhor em todos os aspectos quando se trata de empreender. Agora vamos falar sobre alimentação. Outro ponto muito peculiar é que, relacionado a alimentos frescos, verduras, variedades de frutas, legumes, por incrível que pareça, no Brasil temos muito mais abundância. Quando ouvimos falar que aqui em Portugal a dieta mediterrânea é muito presente, esquecemos que um país tropical como o nosso nos fornece muita variedade. É acessível e muito barato verduras comparado à Europa.
Frutas, então, e principalmente frutas que estamos habituados a consumir, como maracujá, mamão, por exemplo, são frutas que aqui têm um custo muito alto. Aqui em Portugal, assim como em toda a Europa, também se consome muita carne de porco e particularmente eu não gosto. Por isso acaba que para um brasileiro o ponto negativo daqui é que carne de boi, ou melhor, carne de vaca, é absurdamente caro. Aqui as pessoas estão habituadas a consumir uma quantidade muito grande de porco através de embutidos, mexidos, salsichas, chouriços e a carne de porco na íntegra. Sim, eu já achava que no Brasil consumíamos carne de porco até demais. E quando cheguei aqui, fiquei muito surpreendida pelas quantidades absurdas de embutidos que são consumidos no dia a dia. Para alguns, esse pode parecer um ponto positivo, se você gosta desse tipo de alimento. Mas para outros pode parecer um ponto negativo. Como eu não gosto de carne de porco, considero isso um ponto negativo de Portugal e um ponto positivo no Brasil. Porque por mais que os brasileiros considerem que a carne de boi é muito cara, comparado com a quantidade consumida na Europa, principalmente pelo valor, o Brasil passa à frente no consumo de carne de boi. Estética e visual. Nesse aspecto, temos que concordar que Portugal terá sempre esse aspecto de país antigo, com construções neoclássicas, porém, a estética de todos os lugares que você vai é muito mais agradável do que no Brasil. Óbvio que no Brasil temos uma parte específica em que a beleza natural se sobressai muito mais do que o lado feio e desorganizado que as comunidades e as favelas transmitem. Já em contrapartida, numa cidade portuguesa, você vai ver ela organizada como um todo, na sua totalidade. Tanto os pontos turísticos como as partes residenciais, todos têm um aspecto estético muito ok, porque é tudo muito organizado, as ruas são asfaltadas, os fios dos postes são organizados. Então, no geral, a cidade tem um aspecto estético muito melhor. Vou dar um exemplo de uma cidade turística do Brasil em que é muito nítido essa discrepância. Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, tem uma parte da cidade em que a estética visual é completamente linda, de tirar o fôlego. Estamos falando da Maldivas do Brasil, um dos lugares mais bonitos quando se fala de praia e paisagem. Em contrapartida, existe uma parte da cidade em que o visual estético é completamente feio, abandonado, desorganizado. Então, em relação à estética, quando comparado com Portugal, Portugal sempre sai na frente por causa da sua igualdade em todos os lugares do país. Não existe essa disparidade absurda quando se trata de organização, de estética, de limpeza, porque no geral a maioria dos lugares são ok, enquanto no Brasil existem lugares extremamente lindos de partir o coração e quando você vira para o outro lado existem lugares extremamente feios. É o que sempre dizem, todos os lugares têm prós e contras, ou seja, os prós de Portugal podem se sobressair para você muito mais do que os prós do Brasil. Ou os contras de Portugal podem pesar muito mais que os contras do Brasil. E é muito difícil quantificar a maneira que um imigrante vai se sentir em Portugal comparado com a maneira que um português se sente em Portugal. No Brasil, sempre iremos nos sentir em casa porque estamos acostumados com a cultura, a comida, a família, o modo de falar, enquanto que em Portugal, os portugueses também se sentem familiarizados da mesma maneira. Os brasileiros se sentem em casa no Brasil e os portugueses, obviamente, se sentem em casa em Portugal. Então, quando vamos dizer o que é melhor no Brasil, o que é melhor em Portugal, temos que levar em consideração que se você é um imigrante, você não vai apreciar Portugal 100%, porque você é um imigrante e não daqui. Você não é nativo, o que vai fazer você enfrentar muitos desafios, principalmente desafios culturais, e que todo imigrante sempre, por mais que Portugal seja um país que incentive a imigração, vai passar. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!